Continuando aí, né, pessoal, né? A gente está agora com distribuição de frequência, né? Distribuição de frequência. Estamos vendo, né, o do tipo A, também chamada de discreta, aonde, né, quer dizer o quê? Que a gente não tem um número de dados muito distintos da variável, né? X1 é a nossa chamada, é a nossa variável, né? X1 é variável, então o que quer dizer essa discreta? Que os números não estão, né, os dados não estão muito distintos aí, certo? Então aqui observando, né, a gente obteve, né, os dados brutos. Os dados brutos, né, a gente coleta eles de maneira que aleatória, né, desordenada, e o que a gente aplica, né, o rol, né, para a gente organizar essa tabela, né, de forma aí, como eu havia falado para vocês, de maneira crescente aí, certo? Então aqui é chamado de dados brutos, certo? E aqui embaixo na tabela, né, a gente tem o nosso rol, né, que já são os dados, né, organizados, que está a melhor interpretação sobre a tabela. Então aqui a gente tem o que? O mínimo, né, nosso dado mínimo, né, nosso limite inferior, vamos dizer, e aqui, né, o nosso dado máximo, que é o nosso limite superior aí. Tranquilo? Então aqui a gente tem, né, ordenado, a gente precisa construir essa tabela. Certo? Então, construindo essa tabela, eu sei o quê? Que o meu mínimo, né, meu dado mínimo é 4, e ele está variando, né, essa distância, né, dessa variável está indo até o quê? Até o 10. Certo? Então, essa variável está variando o quê? De 4, né, a 10 aí. Vocês estão vendo que os dados não estão muito distantes, né, de uma variável para outra aí. Certo? Então, a primeira coisa que a gente fazer para criar a tabela, a gente vai fazer o quê? O XI, né? O XI é a nossa frequência, né? Nossa frequência, na verdade, não é frequência, desculpe, é a nossa variável, né? O que está variando são os dados coletados, certo? Então, aqui a gente vai colocar 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que eu começo no 4 ou no 1? Porque o meu dado mínimo, né? O meu limite inferior é 4, o meu limite superior é 10. Então, essa variação desses dados está indo de 4 a 10. Então, por isso aqui a nossa variável está indo de 4 a 10 aqui. Certo? Então, para construir a nossa frequência absoluta, o que é essa frequência absoluta novamente? Né? É os dados, a repetição, né, de cada valor, né, de cada dado encontrado aí na nossa tabela. Certo? Então, aqui a gente tem a nossa variável 4, né, esse dado 4 aí, que foi retirado, certo? Que é o que? A gente está falando em relação a notas de matemática, tranquilo? Então, beleza. Quantas pessoas tiraram nota 4 aí? Então, eu vou ver, tem uma pessoa que tirou nota 4, duas pessoas que tiraram nota 4, 3 pessoas que tiraram nota 4. Então, isso quer dizer o quê? A frequência disso, né, a frequência absoluta, né, dessas pessoas que tiraram 4 pontos, são o quê? São 3 pessoas. Então, a frequência absoluta, quem tirou 4 pontos, são de 3 pessoas. Certo? A próxima variável, o quê? É a nota 5. Quantas pessoas tiraram nota 5 aí? Então, a gente, através da tabela organizada já, a gente vai contar, né? Uma pessoa tirou nota 5, 2, 3, 4, 5 pessoas tirou nota 5 aí, certo? Então, a frequência absoluta é a quantidade de vezes que se repete, né, o valor ali na nossa tabela, né, aqueles dados obtidos aí, certo? Então, novamente, né, x é a nossa variável que está variando, que é em relação à nota de matemática, certo? Que está variando o que no nosso limite inferior de 4 pontos, né, até 10 pontos aí. Então, aqui a gente constrói o nosso xi de 4 a 10, que seria a variação, né, essa variável aí, nota. Tranquilo? Então, aqui, né, fi, como a gente já viu anteriormente, ela é o que? A nossa frequência absoluta é a repetição que esses dados aparecem. É a frequência que aparece esse dado coletado. Então, a gente verificou que 4 pontos, né, 3 pessoas tiraram 4
5 pontos, 5 pessoas tiraram 5 pontos, né? 5 pessoas tiraram 5 pontos. Quantas pessoas tiraram 6 pontos? Então, vou ver aqui, né, na nossa tabela ordenada, né, do rol. Então, vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, né? Seria o que? A frequência, 6 pessoas tiraram o quê? 6 pontos. Quantas pessoas tiraram 7 pontos? Né? Então, a gente vai vir aqui 1, 2, 3, 4. Então, 4 pessoas, né, que é a frequência absoluta. Quantas vezes esse 7 pontos foi extraído, né? A gente foi coletado aí. Quantas pessoas tiraram 8 pontos? Né? 1, 2, 3, 4, 5 pessoas tiraram, né, 8 pontos. Quantas pessoas tiraram 9 pontos? 1, 2, 3, 4 pessoas tiraram, né, 9 pontos. E quantas pessoas tiraram 10 pontos aí? Então, tem 3 pessoas tiraram 3 pontos. Certo? Agora a gente está com a tabela, né, praticamente pronta. Certo? Temos o que? A variável, né? A variável que não está muito distinta dos seus valores, né? De variações. E encontramos a nossa frequência absoluta, né? Que o somatório dessa frequência absoluta é o que? 30. Olha que bacana, que perfeição. Então, esses dados é o que? Né? Essa coleta são o que? De uma classe de 30 alunos. Certo? Então, comprovou o que? Que essa amostra está correta. O somatório, né, que é dado pelo esse o somatório da frequência absoluta, né, tem que dar o que? A amostra nossa, que é de 30 alunos. A partir do momento que nós temos a frequência absoluta, né, a gente consegue encontrar o que? A frequência relativa. A frequência relativa é dado o que? Por FR, que é o que? A frequência absoluta, né, dividida aí por N, que é o número total, certo? Que é o total, que é o somatório nosso aqui da frequência absoluta, certo? Então, usamos também o cálculo de frequência relativa, né, que eu acabei de falar, que é a razão é a mesma coisa que divisão, tranquilo, entre a frequência absoluta, né, e o número total de elementos observados. Né? Então, o número de elementos observados seria o quê? O somatório, né, da nossa frequência absoluta, que pode ser expresso de forma de porcentagem, né, taxa relativa aí. Então, a frequência relativa é igual à frequência absoluta, né, dividido aí pelo somatório, né, o somatório aí das nossas frequências absolutas, chamado aí de N, número total de elementos observados. Certo? Então, terminando a nossa tabela, nós temos o quê? Fazendo a distribuição relativa, agora, para a gente encontrar a porcentagem, a gente vai fazer o quê? A gente tem um somatório da nossa frequência absoluta, aplicando a formulinha da frequência relativa, que é a frequência absoluta, dividido ou pelo somatório da frequência absoluta, ou pelo número de dados observados aí, que seria um N. Então, a frequência, a FI é a nossa frequência absoluta, FIAC, o que significa isso aí? Frequência absoluta acumulada. Como a gente vai fazer isso aí? A gente já viu anteriormente. Então, 3, certo? Eu vou conservar o meu 3. Então, se é uma frequência absoluta acumulada, eu vou acumulando os valores, certo? Então, 3 com 5 aqui vai dar 8, né? 8 com 6 vai dar 14, 14 com 4 vai dar 18, 18 com 5, 23, 23 com 4, 27, 27 com 3, 30. Então, observando que o 30 aqui vai ser, né, para bater o nosso cálculo, né, da nossa frequência acumulada, né, frequência absoluta acumulada, né, então o 30 aqui, né, vai ser referente ao nosso somatório aqui. Simplesmente fizemos uma frequência acumulada, né, para a gente, às vezes, identificar, né, os dados melhores aí, vamos supor, intervalos entre essas variáveis quando a gente for trabalhar com tabela do tipo D, que seria a nossa tabela contínua aí. Então, beleza, eu vou pegar para mim achar a frequência relativa, vou pegar a frequência absoluta, certo?
3, né, dividido aí por quem? Pelo total, por 30 vai dar 0,1. Aonde apareceu esse 10? Né? Esse 10 é exatamente o que? 3 dividido por 30 vezes 100. Né? O 100 é para nos indicar o que é a porcentagem, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que 10% de 30, né, de 30 alunos dessa classe tiraram o quê? Nota 4 aí. Certo? Agora vamos pegar o quê? 5 dividido por 30, 0,17 vezes 100. Né? A gente vai ter 17%. Então, lembrando o que também? Né? O somatório da frequência relativa vai ser igual ao quê? A 1. Né? E o somatório da nossa frequência relativa em percentual, né, vai dar aí 100%. Então, não tem segredo nenhum, né? É só dividir a frequência absoluta pelo número total dos dados observados, que é o somatório da nossa frequência absoluta aí, certo? E quem que é FRAC? Frequência relativa acumulada, certo? Então, o que a gente vai acumular? 10, né? A gente conserva 10 com 17, 27, 27 com 20 vai dar 47, né? Isso sucessivamente. E o somatório dessa frequência acumulada também, né, a gente vai encontrar aí, 100%, certo? Então, isso, né, vai ser igual a isso daqui. Então, vamos tirar algumas conclusões dessa tabela, que podemos observar que 73% dos alunos tiraram notas acima de 6. E, opa, mas onde apareceu os 73%? Que tiraram nota acima de 6, certo? Então, aqui a gente tem nota 6. Então, acima de 6 aqui a gente tem a nossa porcentagem, ó, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu vou precisar fazer o quê? O somatório dessa porcentagem, né, que vai dar aí, ó, 20, certo? 20 aí mais 13, mais 17, mais 13, mais 10. Então, totalizando o quê? 73%. Então, novamente, né, a gente concluir, vamos supor que eu vou perguntar para vocês, né, quantas pessoas, né, qual é a porcentagem, né, de pessoas que tiraram nota acima de 6 pontos aí? Então, são equivalentes o quê? A 73%. Então, 73% de quem? Um total aí de 30 alunos nessa classe. Então, 73% dessa quantidade, né, é o que? Tiraram nota acima de 6. E 27% dos alunos tiraram nota abaixo de 5. Então, perderam média. Certo? Então, abaixo de 5, a gente vai ter o quê? 17% mais 10%, 27%. Certo? Não tem complicação nenhuma, né? Esse método de organizar, de construção de tabela, né? Se a gente trabalhar por dados brutos, a gente não consegue observar os dados corretamente, então a gente ordena eles de maneira crescente para poder construir a nossa tabela. E lembrando que, né, essa aqui é a distribuição de frequência, né, discreta, onde não tem, né, uma diferença, né, um número de dados, né, muito distantes uns dos outros aí coletados. Certo? E aí, do tipo B, pessoal, é chamado de contínua. Então, quando o número de valores distintos, né, agora aqui a gente vai trabalhar com valores distintos, né, dessa variável xi aí. Então, quando elas forem muito grandes. Então, o processo anterior seria, além de trabalhoso, né, desvantajoso, né, que vai ocupar um tempo tremendo da gente fazer, né, uma ordenação, né, através dessa tabela de frequência do tipo discreta aí. Então, por termos de apresentação, já que exigiria um espaço muito grande, né, dessa forma é usual agruparmos os valores distintos obtidos em intervalos. Certo? Então, quando se fala o que em tipo B, né, em contínua, a gente vai trabalhar com intervalos, né, ou classes aí, né, de modo a resumir a tabela em tempo de elaboração e forma de apresentação aí. Certo? Então, eu espero que vocês tenham interpretado, né? A gente volta na próxima videoaula aí para a gente ver o que é essa tabela de distribuição contínua. Então, um grande abraço.
e até a próxima.